quando eu disser agora. Agora! Para tudo! Não assista um filme no escuro. Descubra se vale a pena com nossa sinopse comentada. Se inscreva no canal e fique por dentro. Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar no mundo militar da Turquia. Vamos desvendar a história de uma unidade de combate de elite conhecida como Wolfpack, a Matilha dos Lobos. Um nome que já impõe respeito, né? Nossa, passa força, ferocidade e lealdade. Sem dúvida. E para nossa análise hoje, a gente tem a transcrição de um vídeo do YouTube que documenta as operações e tipo o dia a dia dessa unidade. Interessante. E já adianto. Uma jornada intensa, É mesmo? repleta de batalhas, sacrifícios, momentos de tensão até com Ziwe. Caramba! E a transcrição já começa com uma dedicatória forte Sério? aos soldados, comandantes de civis que foram martirizados na memorável história turca. Ah. E aos heróicos soldados turcos que ainda lutam. Isso já coloca a gente no contexto. Não tá. Do conflito em curso do orgulho nacional, Exatamente. que envolve as forças armadas turcas. Faz a gente pensar, né? Qual o significado do conceito de martírio na cultura turca? Verdade. E como ele influencia esses soldados no conflito? Uma boa pergunta. Mas antes da gente mergulhar nisso, vamos voltar um pouco para a transcrição. Tá. Logo no início, somos apresentados à vida cotidiana dos soldados. A necessidade de limpar várias vilas. Sei. Ou até soldado brincando sobre um dedo dormente de frio. Esses detalhes, apesar de parecerem banais, são importantes. Por quê? Porque humanizam os soldados. Entendi. Mostram que por trás dos uniformes, das armas, Sim, existem pessoas comuns. com seus medos, suas alegrias, suas histórias. E aí a gente pergunta como a guerra impacta a vida dessas pessoas, Exatamente. tanto no campo de batalha quanto fora dele. Uma questão a se refletir. E por falar em campo de batalha, a transcrição detalha a missão da Wolfpack: garantir uma zona segura na fronteira, Certo? combatendo o ISIS e as forças militares étnicas. Forças militares étnicas. E essa expressão me chamou a atenção. É um termo, no mínimo, interessante. Yeah. Reflete as complexas realidades geopolíticas da região. Sim, diferentes grupos étnicos e religiosos lutando por território e poder. E a escolha dessa expressão, ao invés de nomear grupos específicos, Sim. sugere uma cautela, né? Para evitar tensões diplomáticas. Exatamente. É. Principalmente porque a transcrição menciona os EUA monitorando a operação turca. Verdade. E essa presença americana já adiciona uma camada de complexidade ao cenário. Sem dúvida. Afinal, a relação entre Turquia e EUA é marcada por altos e baixos. Momentos de cooperação, discordâncias. A Turquia é um membro importante da OTAN, Sim. um aliado estratégico no combate ao terrorismo, mas também tem seus próprios interesses. E prioridades na região. E a questão curda, que a gente mencionou, é um dos pontos de divergência entre os dois países. Com certeza. E essa tensão fica evidente em um trecho da transcrição. Onde um soldado turco confronta os americanos pelo rádio, Nossa. questionando a interferência deles na operação. Isso nos leva a um ponto crucial, né? Como? Como essa tensão entre aliados impacta a dinâmica no campo de batalha. Será que essa falta de sintonia pode prejudicar a missão? Boa pergunta. E que dilemas os soldados enfrentam no meio dessa disputa geopolítica, Questões complexas. que mostram a dimensão estratégica e política por trás das ações da Wolfpack. Mas, em meio a essa tensão, a transcrição também revela momentos de humanidade. Um deles é a história de um soldado que aguarda o nascimento do seu filho. Nossa, que contraste. A expectativa da vida nova, Sim. amor familiar. Em meio à brutalidade da guerra. E isso nos leva a questionar como essa esperança, essa conexão com a vida fora do campo de batalha Sim. influencia esses soldados, Os torna mais cautelosos. ou mais corajosos. É uma pergunta que nos convida a mergulhar na mente e no coração desses soldados. Isso é verdade. Buscando entender suas motivações. É por aí que a gente vai na próxima parte do Deep Dive. Isso aí. Vamos nos aprofundar na história desse soldado, Legal. explorando as emoções que ele vive no conflito Que legal. e vamos analisar o significado do martírio na cultura turca.
Boa. buscando entender como essa crença influencia os soldados. Ansioso para a próxima parte. Eu também. Até a próxima. E estamos de volta para a segunda parte do nosso Deep Dive. É isso aí. Na primeira parte, a gente explorou o contexto geopolítico da missão da Wolfpack e os desafios que esses soldados enfrentam. É verdade. Agora, vamos nos aprofundar na história de um soldado que aguarda ansiosamente Sim. o nascimento do seu filho. Aham. Um fio de esperança em meio ao caos da guerra. É verdade. A transcrição mostra esse soldado compartilhando a alegria de ouvir o coração do bebê durante um ultrassom. Que legal. Ele descreve a emoção como uma sensação incrível, como se ele fosse uma parte de mim naquele exato momento. É tocante ver como ele se apega à ideia da paternidade em meio a um ambiente tão hostil, né? Sim. É um contraste muito forte. A expectativa da vida nova, do amor familiar, Sim, contrasta com a realidade da guerra. sem dúvida. E essa dualidade nos leva a questionar como a esperança de um futuro, simbolizada pela chegada do filho, Sim. impacta a forma como esse soldado encara os riscos e as responsabilidades da missão. Boa pergunta. Será que essa esperança o torna mais cauteloso? Mais consciente da fragilidade da vida. É uma pergunta interessante. Afinal, a transcrição mostra que ele também expressa um profundo amor pela pátria, comparando o amor que sente pelo filho. Interessante. Ele afirma: meu filho é minha pátria e também minha única casa. Nossa, que metáfora poderosa. Né? Revela como o patriotismo e a devoção à família se entrelaçam na mente desse soldado. É verdade. Proteger a pátria significa, para ele, proteger o futuro do seu filho. Sim. Garantir um lar seguro para sua família. Essa conexão entre o pessoal e o nacional é muito forte na cultura turca. E a transcrição nos dá um vislumbre disso. Mas a realidade da guerra é implacável. E a transcrição nos coloca frente a frente com essa dura verdade. Em um momento particularmente chocante, o soldado presencia a morte de uma criança, Que triste. vítima do fogo cruzado. Nossa. Imagina o impacto psicológico de testemunhar uma tragédia dessas, Sem dúvida. especialmente para alguém que está prestes a se tornar pai. Deve ter sido traumático para ele. A perda da inocência, a fragilidade da vida humana, tudo isso se torna ainda mais evidente diante de uma tragédia como essa. É verdade. E a transcrição capta a angústia do soldado que se questiona. Por acaso você quer levar um tiro, seu idiota? Nossa. É como se ele buscasse uma justificativa para a perda, Sim. uma forma de lidar com a culpa e a impotência diante da situação. É de partir o coração. Mas a missão continua. Sim. E a transcrição nos leva de volta à ação. Descrevendo emboscadas, tiroteios intensos, Sempre. momentos de tensão e incerteza. O Wolfpack se vê cercada por inimigos, lutando bravamente pela sobrevivência. E em meio a esse caos, o soldado que espera um filho demonstra uma coragem admirável. É verdade. Ele não se deixa abater pelo medo, pelo cansaço, pela dor da perda que testemunhou. Ele encontra forças na promessa que fez a si mesmo e a sua família. Qual? Voltar para casa salvo para conhecer seu filho. Essa promessa se torna o escudo dele, a motivação para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. E a transcrição mostra como ele se torna um líder inspirador para seus companheiros, É verdade. incentivando-os, Sim. lembrando-os da importância da missão e do significado dos seus sacrifícios. Exatamente. Ele se torna um exemplo de resiliência e determinação para a equipe. Sim. Suas palavras encorajam, reavivam a chama da esperança nos corações do soldado. Em um momento crucial, ele declara: se alguém quiser morrer, morrerá matando. Não se pode morrer por nada. Caramba, que forte. Essa frase revela a mentalidade de um guerreiro que aceitou a possibilidade da morte, Sim, mas se recusa a se entregar sem lutar. é verdade. A morte só terá sentido se servir a um propósito maior, se contribuir para a vitória da causa que defende. E a causa que ele defende é a segurança de sua pátria, a paz por seu povo, Sim, o futuro do seu filho que está por vir. exatamente. É por isso que ele luta, por isso que ele arrisca a vida. É por isso que ele enfrenta o inimigo com tanta bravura. E essa determinação é compartilhada por todos os membros da Wolfpack. Sim. Eles lutam juntos, como uma verdadeira matilha, protegendo uns aos outros. Sim. Unidos pelo ideal de servir a Turquia e garantir a segurança de suas fronteiras. Essa união, esse espírito de equipe, fica evidente em diversos momentos da transcrição. Soldados demonstram preocupação uns com os outros.
oferecem apoio, encorajamento, ajuda médica, quando necessário. A camaradagem, a lealdade são valores fundamentais para esses guerreiros. Com certeza. Eles sabem que dependem uns dos outros para sobreviver. E a força do grupo está na união de seus membros. É verdade. E essa união os leva a superar desafios incríveis. Emboscadas mortais, ataques implacáveis. Eles se adaptam, improvisam, lutam com inteligência e astúcia, sempre buscando a vantagem tática. E essa maestria tática fica evidente na batalha final. Quando o Wolfpack se aproxima da Praça da Vila, onde o inimigo se concentra, a tensão aumenta, o perigo se intensifica, a adrenalina corre solta. A transcrição descreve a estratégia da unidade. Sim. Movimentos calculados, a precisão dos tiros. E o soldado que espera um filho se destaca mais uma vez, liderando o ataque com coragem e determinação. Verdade. Ele se torna um exemplo para seus companheiros, inspirando-os com sua bravura. Sua habilidade, sua frieza, seu fogo. No auge da batalha, em um ato de bravura e altruísmo, ele grita: corram. Tomem cuidado. Ele se arrisca para proteger seus companheiros, colocando o bem-estar deles acima do seu próprio. É um momento que demonstra a verdadeira essência da Wolfpack. Verdade. Eles são guerreiros de elite, unidos por um laço de irmandade que os torna invencíveis. Lutam não por glória ou reconhecimento, mas por um ideal maior, pela segurança de sua pátria, pela paz do seu povo, pela esperança de um futuro melhor. E no final, a Wolfpack conquista a vitória. Que bom. Hasteando a bandeira turca na Praça da Vila, um símbolo de triunfo e libertação. Mas a vitória tem um preço alto. A transcrição nos informa que 4 soldados da Wolfpack tombaram em combate, incluindo o capitão da unidade. É um momento de profunda tristeza, de reflexão sobre os sacrifícios da guerra, sobre a fragilidade da vida. Mas a memória dos que tombaram em combate será honrada para sempre. Sem dúvida. Seus nomes gravados na história da Wolfpack, como heróis que deram a vida pela pátria. E o soldado que esperava um filho. A transcrição não menciona o destino dele explicitamente? Mas podemos deduzir que ele sobreviveu à batalha. Por quê? Já que seu nome não está entre os mártires. Que alívio. Imagina a emoção do reencontro com a família dele. Nossa, com certeza. A alegria de finalmente conhecer o filho. Celebrar a vida após ter encarado a morte de perto. Essa história nos deixa uma mensagem poderosa sobre a resiliência do espírito humano, sobre a força do amor, sobre a esperança que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. E por falar em adversidades, na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos analisar o significado do martírio na cultura turca. Buscando compreender como essa crença molda a forma como os soldados enfrentam a morte e o sofrimento. E vamos explorar as implicações geopolíticas da atuação da Wolfpack. Analisando o contexto histórico da Turquia e os desafios que o país enfrenta nesse cenário global tão complexo. Interessante. Mas antes de continuarmos, pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo e deixar seus comentários. Isso aí. Queremos saber a sua opinião sobre a história incrível da Wolfpack. Isso aí. O que mais te impactou? Boa pergunta. Quais as suas reflexões sobre os dilemas e as motivações desses soldados? Compartilhem suas ideias, suas dúvidas, suas emoções. Estamos ansiosos para continuar essa conversa com vocês. Até a próxima parte do nosso mergulho profundo. Até a próxima. Chegamos à parte final do nosso Deep Dive, pessoal. Acompanhamos a jornada da Wolfpack, a tensão, a bravura, os sacrifícios. Agora vamos ampliar nosso olhar e mergulhar no significado do martírio na cultura turca. Uma dimensão crucial para entendermos como esses soldados encaram a vida, a morte e o conflito. O conceito de martírio está profundamente enraizado na história e na cultura da Turquia, permeando diferentes épocas e tradições. Interessante. Desde as antigas crenças até a influência do Islã. A ideia de sacrificar a vida por uma causa maior, por um ideal. Isso ressoa com força no imaginário turco. E como essa crença se manifesta na vida dos soldados turcos, especialmente em situações de conflito. A transcrição nos dá alguns indícios. Na própria dedicatória do vídeo que a gente mencionou na primeira parte, já dá uma pista. A homenagem aos mártires da memorável história turca. A transcrição evoca a importância do sacrifício pela nação, a glorificação daqueles que deram a vida em defesa da pátria. E essa glorificação do martírio pode influenciar os soldados, na forma como eles encaram o risco. Sem dúvida. A morte.
A crença no martírio pode ser um poderoso motivador para eles. Faz sentido. Inspirando-os a enfrentar o perigo com coragem e determinação. A possibilidade de morrer em combate, longe de ser vista como um fracasso, pode ser encarada como uma honra, uma forma de alcançar a glória eterna. É uma perspectiva bem diferente da que a gente encontra em outras culturas, onde a morte em combate é vista como uma tragédia. Sim. É uma perda irreparável. Exatamente. Essa diferença de perspectiva é fundamental para a gente entender a mentalidade dos soldados turcos. Para eles, o sacrifício pela pátria. Sim. A possibilidade de alcançar o status de mártir. Isso pode ser um fator decisivo na hora de enfrentar o inimigo. E como essa crença no martírio se conecta com o contexto geopolítico da Turquia? A Turquia, como vimos, ocupa uma posição estratégica no cenário global. Sim. Sendo palco de diversos conflitos e disputas de poder. A crença no martírio pode fortalecer o sentimento nacionalista, a disposição de defender a pátria contra ameaças externas e internas. É como se a crença no martírio servisse como um alicerce para a identidade nacional turca. Exatamente. Reforçando a ideia de um povo unido. Sim. Disposto a lutar por seus valores e sua soberania. E essa força do nacionalismo turco se reflete na atuação da Wolfpack. É verdade? Que a gente viu na transcrição. Sim. Os soldados demonstram um profundo orgulho em servir a pátria, em defender suas fronteiras, Sim. em combater aqueles que consideram inimigos da Turquia. E essa determinação em defender a pátria, em enfrentar o inimigo, nos leva de volta à pergunta que fizemos na primeira parte do nosso Deep Dive. Como a tensão entre a Turquia e os IUA impacta a dinâmica no campo de batalha? É uma questão complexa, que exige uma análise cuidadosa. Sim. Por um lado, a Turquia é um membro importante da OTAN, um parceiro estratégico dos IUA no combate ao terrorismo. Verdade. Por outro lado, a Turquia tem seus próprios interesses e prioridades na região, que nem sempre convergem com os interesses americanos. E a questão curda é um exemplo emblemático dessa divergência, né? Com certeza. Os IUA apoiam alguns grupos curdos na luta contra o ISIS, o que gera atrito com a Turquia, que considera esses grupos uma ameaça à sua segurança nacional. É verdade. A transcrição mostra um momento de tensão entre os soldados turcos e americanos. É mesmo. Evidenciando essa falta de sintonia entre os dois aliados. E como essa tensão impacta os soldados no campo de batalha? É um dilema. Que coloca os soldados em uma posição delicada. Sim. Eles precisam seguir ordens, cumprir sua missão, mas ao mesmo tempo lidar com as complexidades da geopolítica, com as nuances de uma aliança que nem sempre é harmônica. E essa tensão entre a Turquia e os IUA nos leva a uma reflexão mais ampla. Sim. Como essa relação, marcada por cooperação em conflito, impacta o cenário geopolítico da região? Quais as implicações para a segurança global? Para o combate ao terrorismo? Sim. Para o futuro do Oriente Médio? São perguntas complexas, que exigem uma análise profunda. Sim. A Turquia, com sua posição estratégica, sua história rica, seu papel crucial no cenário global, continuará sendo um ator fundamental nesse jogo geopolítico. É verdade. E a história da Wolfpack, que exploramos nesse Deep Dive, nos dá um vislumbre das forças, das tensões, dos dilemas que moldam essa realidade. Sem dúvida, a história da Wolfpack nos convida a refletir sobre a complexidade do mundo em que vivemos. Sim. Sobre os desafios da guerra, os sacrifícios, a busca pela paz num cenário de conflitos e incertezas. E nos convida a continuar questionando, a buscar informações, Sim. a aprofundar nosso conhecimento sobre essa região. Com certeza. E por falar em aprofundar o conhecimento, pessoal, não se esqueçam de deixar seus comentários. O que vocês acharam da história da Wolfpack? Quais as suas reflexões? Queremos saber a sua opinião. Compartilhem suas ideias, suas dúvidas, suas percepções. Queremos continuar essa conversa com você. Expandindo o debate. Aprofundando o nosso mergulho nesse tema. E assim, chegamos ao final de mais um Deep Dive. Esperamos que vocês tenham apreciado a jornada. Até a próxima.